Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto e ao quadro Momento de Reflexão, mais uma vez. Estamos aqui pela misericórdia e graça de Deus a cada dia de quinta e sexta-feira, considerando algum texto, algum versículo bíblico ou alguns versículos bíblicos e até mesmo texto para a nossa edificação e reflexão, meditação. Bem-aventurado, diz o Senhor, é aquele que medita na palavra do Senhor. Quero também, antes de tudo, tributar a Deus a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão, né, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por esse canal de bênção que o Senhor aqui tem permitido desde 2022. Estarmos aqui com todos quantos já têm conhecimento, aos meus amados e queridos inscritos, né? E você que está chegando pela primeira vez ou já tem acompanhado aqui, mas ainda não tem tomado essa atitude, você pode estar fazendo isso. Quero aqui já de antemão deixar claro que eu não estou preocupado ou nem tenho como alvo ter um número, né, de inscrito para que eu tenha um retorno do YouTube de maneira alguma, muito menos a questão de like. Se você sentir assim, não, né, voluntariamente querer dar um like porque a mensagem ela foi edificante para você, você vê que Deus está falando, não sou eu, através das minhas palavras, como às vezes até eu ouço os vídeos para poder ver como é que ficou para publicá-lo, né? E até vezes, até mesmo às vezes antes, mas vejo como é que está, que às vezes já teve vídeos que eu tive que cancelar por conta que estava sem áudio. Já teve um tema que Ministério da Terra e não do Céu, eu não gravei mais, mas quando eu gravei, quando acabei, eu vi que tinha fechado o áudio. Então, esses e outras oportunidades acabou por acontecer isso, porque eu tenho que estar vendo a gravação, né, antes de estar publicando, tá bom? Mas se você sentir, né, e perceber isso, que é Deus falando conosco, né? Aqui somos apenas instrumentos de Deus, é claro, em todo sentido, em todo momento, estamos totalmente dependentes do Senhor. Tenho recorrentemente falado sobre isso, que temos que ter esse equilíbrio, que o Senhor nos guarde da jactância, né, da soberba. Mas você tem essa liberdade, porque para mim é importante saber que você também está comigo, que está conosco aqui, refletindo. É um interesse nosso comum em amor e de forma voluntária, por amarmos a Deus e desejarmos cada dia mais manter a sua palavra viva em nossos corações, tá bom? Aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, o tema já antecipado na abertura aí do vídeo, trata-se do governo divino, uma área restrita ao ser humano. Eu vou ler apenas o versículo Hebreus 9, 27 e Jó 11, de 21, ó, Jó 11, Jó 20, 11, que está pertinho, e também o Jó 21, 23 a 26, e nós vamos entender o porquê desse tema que é importante para nós, do nosso dia a dia, diante dos acontecimentos que ocorrem tanto em nossa volta, como aqueles peculiares ao nossos quadro, né? Daqueles que estão mais íntimos de nós, os familiares, os amigos. E isso aqui é importante, com certeza, nesses momentos, tá bom? Entendemos isso aqui. Governo divino, uma área restrita ao ser humano. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido. Já te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor, da tua volta. Abençoa, Pai, o momento dessa reflexão com respeito ao teu governo, ao teu agir, o que está ligado, Senhor, estritamente à tua soberania, à alteza do Senhor, pois o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos.
Diz o salmista que o mundo é teu, tudo que nele há e todos que nele habitam. Faz-nos, Senhor, entender, dentro daquilo que podemos entender, o quanto é importante, Senhor, estarmos conscientes dessa restrição. Consciente, Senhor, dos limites a esse conhecimento. Faz isso, Pai, em nossa vida, durante esse momento aqui de meditação, é que nós oramos, ó Pai, por isso. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo aqui a palavra de Deus, tá bom? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Aí prossegue, fala do governo de Deus aqui. Aí prossegue aqui. Eu vou ler também o 28, tá bom? Assim também Cristo, como está ordenado ao homem morrer uma vez e vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, uma só vez, para levar os pecados de muitos. Por que não de todos? Porque nem todos abraçaram os que já foram. E os que estão no tempo nosso com vida, também há muitos que, infelizmente, vão permanecer em sua incredulidade. E diz aqui o versículo, na sua parte final. Aparecerá segunda vez, falando de Cristo, sem pecado aos que esperam para salvação. Fala de acontecimentos que estão dentro, é lógico, dos propósitos do Senhor. Eu disse que não ia pôr Deuteronômio 29, mas vamos pôr. Estamos aqui. Esse assunto é relevante. Espero que você não se atenha à questão do tempo, mas que tenha à disposição, nem que seja empate, ou meditar conosco, refletir conosco sobre isso. Então, Deuteronômio 29, versículo 29, ele diz aqui, ó: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Está dentro da área do governo de Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Agora vamos para Jó, finalizando a leitura, né? Capítulo 20, depois nós vamos para o 21, já está separado aqui o versículo. Capítulo 20, aqui é a voz de Zofar, né? Que nós vimos na última mensagem sobre o tema doce vômito, que lemos do 12 ao 15, mas aqui dentro dessa meditação, vamos ler também aqui o versículo 11, que é o texto de Jó que chamou esse tema, tá bom? Trouxe os outros, partindo do Hebreus, para poder fundamentar aí essa realidade. Diz aqui, os seus ossos na consideração de Zofar, falando dos filhos, ó, seus filhos procurarão, falando dos filhos dos ímpios, daqueles que permanecem no pecado. Seus filhos procurarão o favor dos pobres e as suas mãos restituirão o seu lucro ilícitos. Olha só. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas este se deitará com ele no pó. Observe que as palavras de Zofar está se referindo, ele falando como vai ser. Como se ele fosse portador, como somos embaixadores de Cristo, mas quanto à proclamação do Evangelho, e não com respeito aos acontecimentos, aquilo que tange e está estritamente ligado ao governo de Deus. Aí quando nós vamos para Jó 21, versículo, coloquei aqui 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor, e aqui já é Jó também, da mesma maneira ele diz, um homem morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo. Olha o que ele diz, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó e os vermes os cobrem.
Eu vou estar aqui agora lendo, como sempre faço, algumas vezes, que é importante, a leitura na King James somente do versículo 23 ao 26 de Jó 21, tá bom? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheio de vigor. Quando ele falou da medula umedecida, né? No versículo 24. E no versículo ele diz: outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria. Olha só, um momento de alegria que ele diz. E morrem com o coração repleto de amargura. Todavia, uns e os outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. Em parte, tanto que Jó falou, como que Zofá falou, encontraremos sentido e fundamento frente ao que nós lemos em Deuteronômio 29 e 29. Que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. E por certos temos, dentro dessa compreensão à luz das Escrituras, que frente a este governo de Deus, Deus nos trouxe a revelação da razão do caos, da razão da morte, da razão, em alguns momentos, como princípio, dos infortúnios desta vida. E tudo isso está atrelado quase que, se não 100%, porém próximo, muito próximo disso, da questão das consequências do pecado. Com respeito a isso e a esse governo e as consequências pertinentes a esse governo de Deus frente à sua soberania, domínio e regência, porque ele tudo vê, tudo controla, tudo faz como lhe apraz, ele nos antecipou por testemunhos em que temos dos relatos bíblicos nas Escrituras de homens que foram fiéis ao Senhor, homens de Deus, e que passaram e tiveram uma vida plena, como aqueles que eram a Deus e sofreram infortúnio, pelas razões que a Bíblia nos orienta. Como também aos ímpios, aqueles que foram logo ceifados, como Zofá falou, existem jovens, sabemos disso, que morrem na sua tenra idade. E as razões, não vamos afirmar é essa, mas pode estar à margem daquelas que a Bíblia nos traz a sua revelação, a iluminação quanto aos seus princípios e as possíveis razões por que aquilo aconteceu. E por isso, não só Zofá, por isso, não só Jó, mas essa perplexidade com respeito à vida e à nossa transitoriedade por aqui, na nossa existência, tem sido palco não só desta conversa entre Jó e seus amigos, mas dos políticos, das mídias sociais, quando catástrofes acontecem, quando um avião cai e morrem todas as pessoas, ou a respeito da pandemia. Então, diante de cada momento esse mesmo cenário, ele parece que as cortinas são reabertas. E se começa, né, as várias, né, conjecturas, os vários julgamentos, pareceres, tanto daqueles que estão de fora, como aquele até mesmo que tem em suas mãos as Escrituras. Porém, isso é um fato, como foi um fato quando nós olhamos para o Salmo 73, em que Asaf, ao olhar para fora, ele também bateu o martelo, aquilo levou ele sobre uma reflexão, né, que levou ele a um estado de depressão, né? Não opressão, mas depressão, uma crise existencial. E quantos amados não acabam entrando sobre esse campo por tentar compreender aquilo que está estritamente relacionado
ao governo divino. O que cabe a nós é somente, né, a nossa entrega e a nossa confiança a Deus. A exemplo do próprio salmista Davi, quando no Salmo 23, que todos têm na parede de casa, uma Bíblia aberta sobre a estante, em que no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque o Senhor está comigo. O mais importante, amados, para a nossa vida é termos essa certeza do salmista em nossos corações. Quando ele diz que ainda que passasse pela sombra, do vale da sombra da morte, do mal e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está falando da presença de Deus. Ele não está falando diretamente da certeza e confiança de Deus agir e livrar, porque isso Deus faz. Muitas e quantas vezes tiver o caráter da sua vontade e do beneplácito dela, da sua vontade. Deus faz, sabemos disso, amado. Principalmente nós que cremos em Deus. Sobre todas as coisas. E sabemos que Ele domina. Então, essa certeza que precisamos ter. Isso que aconteceu na própria ministério do Senhor Jesus, quando nós lemos em Lucas. Se eu conseguir acertar o capítulo aqui, se eu não estiver equivocado, capítulo 13, capítulo 13. Ele diz aqui, ó: ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício dele. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que estes foram maiores pecadores que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí Senhor Jesus acrescenta: ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, um acontecimento, algo que aqueles de fora dizem foi uma fatalidade, mas não foi uma fatalidade. Por algum motivo aquela torre caiu. E diz aqui: e os matou, 18 pessoas. Foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependeres de todos de igual modo, perecereis. E o que é que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o importante não é os acontecimentos em si, e qual será o caminho pelo qual partiremos desta vida, mas a condição que estaremos. Estaremos numa condição de pecado? Se for isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Porém, se a nossa condição é de comunhão com o Senhor, onde Ele testifica em nossos corações que somos filhos dele, filhos de Deus, aí, amados, quanto aos acontecimentos, os nossos olhos têm que estar postos ao Senhor, como o salmista diz, que o socorro dele viria do alto, do Senhor que criou o céu e a terra. Então, partindo agora para os pontos, que são 3, como é de costume, eu creio que já essa introdução nos deixa claro com respeito a essa verdade, em que o governo divino é uma área restrita ao ser humano. E aqui eu deixo algumas razões dessa realidade. 3, poderemos considerar muitas, como o Senhor há de falar no teu coração, se você assim se propuser, né, com o coração sincero, está conosco nesta reflexão. Então, a razão disso, primeiro, é porque é pela prerrogativa criadora de Deus. Não vamos nem ler, porque já na abertura da Bíblia, já a própria Escritura já nos traz para que nós não venhamos nos preocupar com isso. Porque ele diz assim a Escritura: e criou Deus, versículo 1 de Gênesis, e criou Deus os céus, está no plural lá,
os céus e a terra. Então, pela prerrogativa criadora de Deus, porque aquele que cria, ele tem domínio. Aquele que cria, criou com algum propósito. Aquele que cria, sabe o que está fazendo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aquele que cria, ele tem a condição plena sobre esse domínio, sobre este governo daquilo que ele criou com seus fins específicos e os seus propósitos também. E a Bíblia diz, no Salmos 19, e vamos ler o Salmo 19, que já fala e confirma essa questão que acabei de falar sobre a questão da prerrogativa. Quando no Salmo 19, versículo 1, olha, que diz o versículo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, logo, é por conta da prerrogativa criadora de Deus, revelada para nós, porque a Bíblia não se preocupa em explicar Deus, mas a Bíblia ela já nos traz de abertura da sua revelação, que ele que decidiu isso, para que nós pudéssemos ter acesso. E ele já começa dizendo, deixando claro que ele é o Senhor. Ele é o soberano, o governo está diante do Senhor. A segunda razão porque o governo divino é uma área restrita aos humanos, porque há muitas coisas que o Senhor revela para nós. Como disse Deuteronômio, é para nós e para nossos filhos. Porém, aquilo que está longe disso e que pertence ao governo de Deus, quem vai morrer, como Losofá e Jó e os amigos estavam ali debatendo sobre isso, que na sua maior parte está relacionada ao governo de Deus, tanto que Deus aparece para Jó e come. E vamos ler esse capítulo todo, para que você possa meditar cada versículo que nós estivermos lendo com respeito a isso. Isso se tratava aqui, dentro do governo de Deus. Não era questão de Jó ser pecador, mas dentro da prerrogativa e do governo de Deus, com respeito ao propósito, frente ao desafio das áreas celestiais por Satanás, era algo que nós estamos sabendo, porque Deus nos trouxe essa revelação. Mas Jó, no momento, não estava, e nem dos seus amigos, porque ele estava passando por aquilo, porque estava dentro da área do governo do Senhor, amados. E por que nós vamos questionar? E se fizermos isso, o Senhor já diz, através de Jeremias, do que se queixa o homem. Queixe-se dos seus pecados, porque há uma intervenção de Deus, há um trabalhar de Deus, há um governo de Deus frente a tudo essas coisas, a todos esses acontecimentos e as suas consequências que sobrevêm, e nós vamos ver diante da leitura. E aqui eu coloquei, em segundo lugar, pela prerrogativa sustentadora de Deus. Não vou ler, mas se você quiser ler depois, além do que nós vamos ler, eu coloquei o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há nele, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa nossos pecados, é Ele que cura nossas enfermidades, é Ele que enche as nossas bocas de bem. Falando dali dessa questão que vem de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. A saúde é uma dádiva de Deus. A sabedoria concernente à nossa sobrevivência que vem de Deus, que nos dá para sobrevivermos diante de cada exercício profissional, também é um dom de Deus. E tudo isso é Ele que sustenta. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se você quiser ler também Salmo 107. E agora vamos para a leitura que vamos fazer. E eu queria que você, estamos caminhando para o final, queria que você se atesse a esta leitura que vamos fazer. Quando Deus se apresenta para Jó, observe que Deus está tratando e questionando a Jó das grandezas em que abrange essa soberania.
frente a este governo de Deus. Eles estavam preocupados com algo que aconteceu com Jó, que era Jó, um homem. E estavam querendo falar sobre isso, preocupado com algo que, em comparação ao governo universal de Deus, isso, amados, se Deus ele tem sobre o seu governo, sobre a sua soberania, o mundo em si, sobre todos os aspectos climáticos, estelares, da terra, terreno, amados, o que é uma enfermidade, o que é uma causa humana diante do Senhor? É isso que Deus estava trazendo para Jó. Ele que se preocupava e honrava a Deus quanto a isso, porque ele era reto, ele era justo, ele temia a Deus e se desviava do mal. Tudo isso abrange o valor e a honra que Jó dava dia a dia a Deus frente ao seu governo, como ele declarou e que nós consideramos no capítulo 19, versículo 25 de Jó, a mensagem anterior. E agora Deus vai fazer isso com Jó. Mas se as coisas grandiosas, que não tem como o homem entender, ter conhecimento, como que seria o homem, né? Chegaria a essa baixeza de achar-se no direito de falar algo sobre a área do governo de Deus, pela qual está restrita ao homem, porque é complexa e tamanha complexidade, amado, é que Deus faz com que ela seja restrita, porque a nossa mente não compreenderia a abrangência do que se refere está relacionado ao governo de Deus. Só para os amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus ter uma ideia, quando Paulo ele fala que foi levado ao paraíso, se somente no paraíso, Paulo disse que não podia falar o que ele viu, porque era incompreensível ao alcance da mente humana, diz o texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 12. E Paulo diz que as coisas que ele viu, vamos ler antes de nós voltar aqui, só isso, por gentileza. Observe, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12. Só esse versículo. Olha o que ele diz aqui. Foi arrebatado ao céu e tal, e diz aqui, ó. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E qual foi o assunto? Não estava na compreensão do homem o assunto, hein? Eu falei sobre a questão do governo. Imagine se o assunto já não é, imagina o governo de Deus, amado. Agora, quando nós olhamos aqui para Jó, e vamos ler agora, diz assim o texto bíblico de Jó, capítulo 38. Só vamos ler, preste bem atenção, amados. O texto, a epígrafe diz: Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza, que está atrelado ao governo, soberania e domínio de Deus. E quanto à sabedoria que Deus tem, ele é a sabedoria para que isso acontecesse, esse governo. Olha, ele diz. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Disse o quê? De todos os acontecimentos, depois que Eliú entrou, deu a seu parecer ali, mais equilibrado do que os próprios 3 amigos de Jó. Depois Deus, no 38, ele aparece pessoalmente numa aparição teofânica para Jó, através de um redemoinho, e começa a inquirir a Jó. Ele diz: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge o teu lombos como um homem, que é o que somos, homem, limitados, porque te perguntarei e tu me responderás. Deus falando isso, sabendo que ele não ia responder, só para que ele sentiu o drama. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Vale-nos saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas
Nós estamos falando sobre a prerrogativa sustentadora de Deus, que faz com que o seu governo ele seja restrito ao entendimento humano. E ele diz: quem fixou as medidas, se é que o sabes, ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus, olha só, nuvens por vestidura, escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas de ferrolhos? E lhe disse: até que virás, porém não mais adiante. Eis aqui se quebrarão as suas ondas orgulhosas. Então, quando nós olhamos para a praia, para o mar, que a onda vem, se quebra e para ali. Parece algo até natural, fisicamente, vamos explicar isso. Trata-se de um domínio, de um governo de Deus estabelecido por ele quando dessa criação, desse estabelecimento. E diz, continuando: desde que começaram os teus dias, desde tu deste tu ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? A terra se transforma como barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de um vestido. E dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar? Ou passeaste pelos recessos do abismo? Ou foram-te descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Porque eles falavam sobre isso, né? Tanto os amigos como Jó. E Deus diz aqui: compreendeste a largura da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites? E para que saibas veredas para a sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido. Isso aqui é um termo em que a Bíblia traz, né? Em que Deus está ironizando a questão daqueles que se achavam tão doutos com respeito ao governo, à área que estava totalmente ligada ao governo de Deus. E ele diz: e porque é grande o número dos teus dias? De certo tu sabes, pode ver, porque já então eras nascido. E porque é grande o número dos teus dias? Acaso entraste nos tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva? Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, olha só, governo. Tudo aqui é governo, amado. Para o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu canais para o algaceiro, um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer cair a chuva numa terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer a terra relva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre, quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os atilhos do Orion? Está falando dos seres celestiais, amado. Ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Fala da prerrogativa dentro desse governo sustentadora de Deus. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Ou pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra?
Ordenarás aos raios de modo que saiam? Eles te dirão: eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento aos meteoros? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres do céu, quem os esvaziará? Quando se funde o pó em massa e se pega os torrões uns aos outros? Podes caçar presa para a leoa ou satisfazer a fome, olha só, dos filhos dos leões? Quando se agacham nos convis e estão à espreita das covas? Quem prepara ao corvo o seu alimento quando seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Observe, amado, que lemos, amado. E nisso Jesus falou com respeito à ansiedade humana, a ansiedade minha e sua, que está atrelada unicamente ao governo, ser dentro da prerrogativa sustentadora de Deus. Ele criou, ele domina e ele sustenta. E Jesus, dentro desse texto e contexto de Mateus 6, ele diz, 33, antes do versículo 33, ele diz, fala da ansiedade, fala do lírio que nasce e depois desvanece com maior beleza do que a de Salomão. Fala dos passarinhos. E ele diz, quando fala, se os passarinhos se alimentam, quanto mais nós, que somos a coroa da sua criação, quanto mais nós, pela sua infinita misericórdia, ele nos concedeu o privilégio da restauração quanto à comunhão com o Senhor e estarmos na eternidade com ele, diante da vinda do Senhor, como nós lemos em Hebreus 9, 28. Até aqui, não há uma outra conclusão. Até aqui, a pergunta que não quer se calar é: quem somos nós para falarmos sobre assuntos que estão estritamente ligados ao governo de Deus, à soberania de Deus, ao trabalhar de Deus, aos atos providenciais de Deus? E por último, pela prerrogativa soberana de Deus, como Salmo 11, e aqui encerramos, diz, Salmo 11, 4 a 7. Quando a palavra do Senhor nos diz: o Senhor está no seu santo templo. Deixa eu ver se eu abrir para vocês. O trono do Senhor está nos céus. Olha só. Soberania. Os seus olhos contemplam. As suas pálpebras provam. Governo. Os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia os que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasa de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Sabe qual é a razão? Porque o Senhor, ele é justo. Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. E sabe quem são os retos? Pela palavra de Deus, são todos quanto entregaram a sua vida a Deus, pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e agora descansam nele, na consciência de que tudo está sob o seu controle. Ocasiões, por certo, haverá em que o controle da situação estará fora das nossas mãos. Há um carro que desce a ribanceira e que o freio falha, em que não há nada a fazer a não ser clamar o nome do Senhor Jesus, como vimos testemunho de muitos que clamaram e Deus deu escape. Situações essas haverão, em que esse domínio não estará mais conosco. Há muitas coisas que Deus coloca em nossas mãos. Está em nós o poder do governo, o poder
da sustentação, o poder de decidir, de decisão sobre aquilo que o Senhor nos colocou como mordomos do Senhor, dentro deste governo soberano de Deus. Porém, ao que diz respeito ao governo de Deus, esta área está restrita aos humanos. Esta área está restrita tanto a mim como a você. Dentro desta área, somente aquilo que nos aprover ao Senhor revelar, descanse nele, porque ele fará isso. Mas a suma de tudo que nós aqui meditamos é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui ficamos. 42 minutos, Senhor, refletindo sobre algo que não está, Senhor, sobre a nossa custódia. Sobre uma área, ó Pai, perplexa, complexa, que foge totalmente à compreensão e ao limite em que temos, Senhor, com respeito à nossa mente, ao conhecimento. Área essa, ó Pai, restrita a todos nós, para que nós venhamos a, Senhor, temer, tremer diante do Senhor, amá-lo, ó Pai, na compreensão, primeiramente, que o Senhor nos amou primeiro. E este amor tem sido revelado sobre o princípio deste governo, quando do juízo que seria acarretado em nossas vidas por esta ordenança que o Senhor já estabeleceu de morrermos somente uma vez, depois se seguir o juízo. Porém, diante disso, e pelo teu grande amor, Pai, o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que aqui se tornasse uma oferta propícia, quando ali naquela cruz, Senhor, verteu o seu sangue precioso para o perdão dos nossos pecados. Oferta esta cujo propósito dentro deste governo, Pai, e que foi revelada a nós, para nossos filhos, é que nós, através desta fé, no nome do teu Santo Filho Jesus Cristo e na obra do Calvário, temos esperança, uma esperança viva e que não murcha, de que haveremos de partir dessa vida e estar com o Senhor para todo sempre, independente, Pai, das circunstâncias e das consequências do caminho, da trajetória pela qual haveremos de partir desta vida, a exemplo de Paulo. Paulo que foi, Pai, um homem de Deus. Paulo que foi, Senhor, um instrumento dentro desse governo do Senhor. E ainda que plenamente entregue aos propósitos pelo qual o Senhor tem estabelecido na vida do irmão Paulo, ele foi degolado. Ele teve o seu fim sobre a mão do ímpio. Porém, tudo isso é irrelevante porque está dentro do governo do Senhor e não cabe a nós julgar. Porque como lemos, ó Pai, no Salmo 11, o teu juízo ele é justo, o Senhor é reto. Porém, para Paulo, e ele bem declarou, como também se voluntariou diante desse propósito do Senhor, quando ele disse que ele jamais seria confundido, ó Pai, e que ele estava disposto, quer na vida ou quer pela morte, Senhor, cumprir o propósito pelo qual o Senhor tinha estabelecido através da vida de Paulo, e que o nome do Senhor Jesus viesse a ser engrandecido. É tudo isso, ó Pai, que precisamos
compreender e descansar em Ti, e não querer buscar compreender uma área que a nós, ó Pai, ela se encontra restrita. Tem, Senhor, misericórdia de nós. E guarda-nos somente, ó Pai, sobre os alicerces da fé e da total dependência do Senhor. É o que nós oramos, Pai, já que te pedimos, queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.